Crescendo pela palavra de Deus. O principal meio de crescimento que Deus nos dá é sua palavra. Pedro nos diz em 1 Pedro 2,2 que deveríamos desejar o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescermos por meio dele para a salvação. Embora Pedro não faça uso explícito de uma palavra para se referir às Escrituras, todos os 5 comentários que pesquisei concordavam que puro leite espiritual é uma metáfora para a palavra de Deus. Como o recém-nascido está toda hora com fome e chora por se alimentar, do mesmo modo, temos de ter uma fome espiritual semelhante pela palavra de Deus, a fim de podermos crescer. Vimos no capítulo 4 que o crescimento espiritual é chamado de transformação. Na verdade, o verbo transformar é empregado apenas 2 vezes por Paulo em 2 Coríntios 3,18 e Romanos 12,2. Em 2 Coríntios, a ênfase está no espírito como agente de transformação. Em Romanos 12,2, a ênfase recai sobre a renovação da mente. Embora não haja menção explícita à palavra de Deus, ela está subentendida como um instrumento de transformação. Sabemos que o único modo pelo qual podemos evitar a conformidade aos valores deste mundo é a exposição persistente à palavra de Deus, de modo que seu ensino possa influenciar e mudar nossos valores e convicções continuamente. Assim, quer pensemos em crescimento espiritual, quer em transformação espiritual, duas expressões que na verdade significam a mesma coisa, vemos que a palavra de Deus é o principal instrumento que o Espírito Santo usa em nossa vida. Isso sendo verdade, é de vital importância que tenhamos a firme convicção de que as Escrituras em nossa Bíblia são de fato as palavras de Deus para nós. Inspiração das Escrituras. As próprias Escrituras costumam se declarar palavras de Deus. O propósito deste livro, como estudo introdutório para o crescimento cristão, não permite uma investigação detalhada dessas afirmações. Contudo, o exame de 2 textos fundamentais nos ajudará a desenvolver a convicção de que a Bíblia é mesmo a palavra de Deus para nós. O mais conhecido deles é 2 Timóteo 3,16, em que está escrito que toda a Escritura é divinamente inspirada. Ou, traduzindo do texto da English Standard Version, toda a Escritura é soprada por Deus. Pelo fato de a versão King James da Bíblia, que foi a principal tradução para o inglês durante 350 anos, dizer toda a Escritura é dada por inspiração de Deus, passamos a falar dessa verdade como a inspiração das Escrituras. Mas precisamos ter em mente que inspiração neste contexto não é a mesma coisa que pensar em algo como hoje recebi a inspiração de um lindo poema. Pelo contrário, a palavra se refere ao fato de as Escrituras terem sido de fato sopradas por Deus. O segundo texto fundamental que nos auxilia é 2 Pedro 1,21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Sabemos que toda a Escritura, na verdade, foi escrita por vários homens ao longo de um período de cerca de 1.600 anos. O que Pedro está dizendo é que o Espírito Santo se moveu sobre a mente desses homens, influenciando-os de modo tal a ponto de convertê-los em instrumentos de Deus para a comunicação infalível da mente e da vontade do Senhor para nós. Isso significa que dentro do arcabouço do vocabulário e do estilo de escrita de cada homem, o Espírito Santo os conduziu de tal maneira que eles escolheram as palavras exatas e não só as ideias que Deus pretendia que usassem. Confiabilidade e autoridade. Pelo fato de a Bíblia ser a palavra de Deus, ela é tanto confiável quanto detentora de autoridade. Com confiável, quero dizer que podemos acreditar na Bíblia para nos dizer tudo o que necessitamos sobre Deus, sobre nós mesmos e, acima de tudo, sobre o plano divino de salvação para os seres humanos pecaminosos. Com detentora de autoridade, quero dizer que ela expressa a vontade de Deus, à qual devemos obedecer. Isso inclui não apenas a vontade moral de Deus, como devemos viver nossa vida diária, mas também a vontade de Deus no que diz respeito à mensagem da salvação. Em Romanos 1,5, Paulo fala de nossa resposta à mensagem do Evangelho como a obediência da fé. Confiar em Jesus Cristo como nosso Salvador é um ato de obediência à vontade revelada de Deus, da mesma forma que amar nosso próximo como a nós mesmos. Indicativo e imperativo. Os mestres da Bíblia costumam usar 2 termos da gramática, indicativo e imperativo, e gostam muito de dizer. O imperativo sempre segue ao indicativo. Eles não se referem à estrutura da gramática, mas ao fato de que o que Deus requer de nós, os imperativos, têm de se seguir ao anúncio do que Deus tem feito por nós por meio de Jesus Cristo, os indicativos. Obviamente, no texto das Escrituras, quase sempre, indicativos e imperativos estão interligados. Portanto, é no nosso modo de pensar que o indicativo deve sempre preceder o imperativo. Mas a resposta aos imperativos de Deus deve ser construída e se desenvolver com base no que Deus fez primeiro em nosso favor por intermédio de Cristo. Lembre-se da ilustração dos suportes para livros do capítulo 1. Não podemos ter sucesso pondo os livros dos imperativos de Deus nas prateleiras da nossa vida, sem antes colocar no lugar os suportes para livros dos seus indicativos. Aprendi isso do jeito mais difícil. Quando comecei a crescer como cristão, enxergava a Bíblia como o livro de regras divinas para guiar minha conduta. O indicativo, a mensagem do Evangelho, só se aplicava na minha mente aos incrédulos. Presumia como crente que eu não necessitava mais do Evangelho, exceto para usá-lo como ferramenta de evangelismo. Descobri, porém, que necessito sim do Evangelho ainda hoje, mesmo sendo cristão há mais de 50 anos. Uma das marcas do cristão em desenvolvimento é a consciência crescente da própria condição de pecador. Não dos grandes pecados como assassinato e imoralidade sexual, mas dos pecados refinados, do orgulho, do espírito crítico, do ciúme, do ressentimento, do egoísmo, da impaciência e do espírito rancoroso. Todos os imperativos do mundo não me ajudarão a lidar com esses pecados se eu não abraçar os indicativos do Evangelho. Cristo é minha justiça, logo, a base da minha aceitação pelo Pai. E Cristo é a fonte do poder que necessito para lidar com esses pecados. Portanto, quando digo que a palavra de Deus é o meio principal de crescimento que Deus nos deu, não estou pensando apenas em meus mandamentos morais, planejados para direcionar nossa vida diária. Precisamos crescer tanto no entendimento do Evangelho, quanto na compreensão da vontade moral de Deus. Exploraremos mais esse tópico no capítulo 9, mas quis apresentá-lo aqui porque desejo que compreendamos a verdade de que o Evangelho é tão importante para nosso crescimento espiritual como os mandamentos morais das Escrituras. A assimilação e a influência das Escrituras. Se as Escrituras são um instrumento primordial de crescimento em nossa vida, como interagimos com elas de modo que sejam usadas pelo Espírito Santo para nos ajudar a crescer?
Há 4 maneiras pelas quais podemos nos colocar debaixo da influência transformadora de vida da palavra de Deus. A mais comum se dá pelo ensino de outras pessoas. Para a maioria de nós, isso acontecerá por meio dos sermões de nossos pastores e talvez do ensino que ouvimos na aula da escola dominical. Nestes dias de comunicação de massa, também é possível incluir as gravações de mensagens de outros pregadores ou mestres do rádio e da televisão. O ensino de outras pessoas também inclui a leitura de livros cristãos. Há vários exemplos de mestres na Bíblia. Moisés foi não só o líder dos israelitas, ele também era o mestre deles. Quase todo o livro de Deuteronômio é um exemplo do seu ensino. O profeta Samuel foi um mestre. Veja 1 Samuel 12, 23. O autor de Eclesiastes se denominou de mestre, 12, 9 e 10. Paulo, ele próprio, um mestre, escreveu para Tito exortando-o a ensinar, o que está em harmonia com a sã doutrina. Tito 2, 1. E claro, Jesus era o mestre dos mestres. Ao submetermos nossa mente ao ensino de outras pessoas, queremos nos certificar tanto quanto possível de que esses mestres estejam qualificados para ensinar, que tenham sido chamados e capacitados por Deus e que sejam habilitados intelectual e espiritualmente. Mas o critério que deveríamos estabelecer antes de sujeitarmos nossa mente ao ensino de outro é este. Ele ensina a Bíblia. Há especial necessidade disso na área da escolha de livros para ler. Muitos livros cristãos hoje não têm fundamento sólido na Bíblia, apenas representam o pensamento do autor. Portanto, quer ouçamos, quer leiamos, devemos seguir o exemplo dos crentes de Bereia, que se mostraram muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Estavam abertos ao ensino de Paulo, mas não eram ingênuos. Um eloquente pregador de rádio ou um escritor com uma pena habilidosa podem ser bastante persuasivos. Mas isso não significa necessariamente que estejam ensinando as verdades da Bíblia. O que ouvimos e o que lemos deve ser aprovado pelas Escrituras. Se você não tem capacidade para fazê-lo por si mesmo, seria bom checar seu pregador favorito do rádio, ou o último livro que está lendo com seu pastor, ou outro cristão que tenha a maturidade e o conhecimento necessários para direcioná-lo. A segunda maneira mais comum de colocarmos nossa mente debaixo da influência das Escrituras é por meio de um programa de leitura bíblica constante. Ler a Bíblia sozinho o coloca em contato direto com as Escrituras. Você talvez não tenha os insights ao ler uma passagem que um mestre talentoso da Bíblia poderia lhe revelar. Mas sua leitura dá ao Espírito Santo uma oportunidade para gravar em sua mente verdades das Escrituras com particular aplicabilidade a você em determinado momento. Além disso, com um programa de leitura regular da palavra, você pode percorrer a Bíblia inteira em 1 ou 2 anos e assim se familiarizar com todo o escopo das Escrituras. O propósito da nossa leitura, claro, é aplicar as Escrituras à vida diária e não cobrir determinada quantidade de capítulos por dia. Considere as seguintes instruções dadas por Moisés aos futuros reis de Israel. Quando se assentar sobre o trono do seu reino, fará para si uma cópia desta lei e a escreverá num livro. Ele o terá consigo e o lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Deuteronômio 17, 18 e 19. É isso que precisamos fazer. Não a cópia, claro, mas a leitura constante com o intuito de aplicar o que lemos. A terceira maneira de submetermos a mente à influência das Escrituras é pelo estudo da Bíblia. A diferença entre ler e estudar a Bíblia é uma questão de intensidade e profundidade. Na leitura adquirimos uma ampliação mental em nosso conhecimento das Escrituras, ao passo que, no estudo, adquirimos profundidade. Na leitura em geral, cobrimos de 1 a 4 capítulos por dia. No estudo, analisamos o texto, fazemos perguntas, comparamos com outras porções, determinamos o significado das palavras-chave e resumimos de alguma forma nossas conclusões. Minha própria experiência me mostra que o estudo bíblico é mais bem conduzido em pequenos grupos, onde cada membro prepara seu estudo antes do encontro. Desse modo, é possível beneficiar uns aos outros à medida que cada um compartilha o que aprendeu durante o estudo privado. Uma palavra de advertência se faz necessária neste ponto. Os grupos de estudo bíblico não são todos iguais. Variam entre os que são conduzidos por pessoas que de fato são mestres e que se incumbem de falar a maior parte do tempo, e aqueles em que os participantes apenas compartilham impressões subjetivas do que a passagem lhes disse, sem ter lidado a fundo com o que o autor das Escrituras estava dizendo. Procure um estudo em que todos façam seu dever de casa e os membros do grupo aprendam de verdade uns com os outros. Uma quarta maneira de submetermos a mente à influência da Bíblia é por meio da memorização das Escrituras. Sem dúvida, o texto clássico a favor dessa memorização é Salmos 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando penso nesse salmo agora, lembro-me de todos os preparativos que as pessoas fizeram para a virada do milênio, quando 1999 daria lugar ao ano 2000. Claro, nada demais aconteceu. Mas antes, em todos os Estados Unidos, as pessoas estocaram comida, água, combustível e outros itens necessários. Guardaram tudo isso para se precaver de um período esperado de carência futura. É o que acontece quando memorizamos as Escrituras. Nós as guardamos na mente a fim de que estejam disponíveis quando delas necessitarmos. Pode ser uma promessa de Deus, como nunca te deixarei, jamais te desampararei. Hebreus 13, 5. Ou uma palavra de sabedoria como não te vanglorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Provérbios 27, 1. Muitas vezes será uma instrução moral, como não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa, para a necessária edificação. Efésios 4, 29. Memorizando as Escrituras, seguimos o exemplo de Jesus. É evidente pela leitura do relato da tentação de Jesus pelo diabo que ele memorizara as Escrituras, uma vez que respondeu a cada tentação de Satanás citando um texto do livro de Deuteronômio. Veja Mateus 4, 4 a 10. Esse não foi um episódio isolado. Ao ler os 4 evangelhos inteiros, você observará como Jesus citava as Escrituras com frequência. Se o Filho de Deus, em sua humanidade, necessitava ter as Escrituras guardadas na mente, quanto mais nós. Mantenha os olhos no objetivo. Desconfio que a esta altura você possa estar começando a se sentir um pouco intimidado com tudo o que sugeri que faça para submeter sua mente à influência da palavra de Deus. Em especial, a ideia de ler a Bíblia inteira, de se envolver em um estudo bíblico que requer preparação e depois separar tempo para memorizar passagens-chave das Escrituras. Tudo isso pode soar opressivo. Talvez você pense, cansei só de ler este capítulo.
onde ele pensa que vou arranjar tempo para tudo isso? Compreendo sua reação. Nestes dias em que vivemos sempre tão ocupados, todos enfrentamos a pressão de termos mais tarefas do que tempo para cumpri-las. Por isso, precisamos estabelecer algumas prioridades. Precisamos determinar o que é importante em nossa vida. Temos de nos perguntar: quero de verdade crescer espiritualmente? Se você leu até aqui, então acho que deseja crescer. Pode ser que apenas se sinta sobrecarregado neste momento. Você precisa ter em mente seu objetivo muito claro e manter-se focado nele. Lembre-se de que ninguém jamais alcançou a excelência em nenhuma habilidade profissional, atlética ou musical sem pagar o preço da disciplina. A cidade em que moramos foi no passado local de treinamento de vários skatistas de nível internacional. Fiquei impressionado quando soube quantas horas por dia eles dedicam ao treinamento. Como conseguem se manter motivados? A resposta é clara. Eles têm os olhos no ouro. Estão dispostos a pagar o preço porque mantêm o foco no prêmio, embora seja óbvio que poucos chegarão a ganhar uma medalha algum dia. Paulo usou a analogia das pistas de corrida da sua época para desafiar os coríntios a pagarem o preço pelo crescimento. Eis como ele apresenta a questão. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro não como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. 1 Coríntios 9, 24 a 26. No nosso caso, temos uma vantagem sobre os corredores gregos. Após a competição, apenas um corredor recebia o prêmio. Uma simples coroa que logo murchava. Nós, no entanto, não estamos competindo com ninguém. Todos nós podemos receber o prêmio, e ele durará para sempre. Qual é seu objetivo espiritual? Você quer mesmo receber o prêmio? Quer crescer para se tornar o homem ou a mulher que Deus deseja que você seja? Não estou perguntando se você quer ser bem-sucedido na profissão, mas se deseja ser a pessoa que Deus quer que você seja. Minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Ela só tinha 41 e nunca viajara muito além de 300 quilômetros do local do seu nascimento. Enquanto viveu, no entanto, manteve os olhos no objetivo e recebeu o prêmio. Um de seus filhos se tornou um pastor profícuo, e o outro está escrevendo este livro. Por outro lado, certa vez, li a respeito de um homem de negócios bem-sucedido e bastante respeitado na comunidade e na igreja a que pertencia. Por ocasião de seus 70 anos, ele escreveu o seguinte: minha vida está quase no fim, e, apesar de uns poucos momentos preciosos, tenho a impressão de que, com 20 anos, fui até a loja da esquina comprar um pouco de pão. Quando voltei para casa, estava com 70. Não sei se esse homem era crente de verdade ou apenas um membro da igreja, mas se era um cristão verdadeiro, sua triste reflexão sobre a própria vida não demonstra nenhuma evidência do desejo de crescer. Ao contrário, ele só conseguiu resumi-la como uma caminhada até a loja da esquina por um pouco de pão. E você? Quer pagar o preço das disciplinas espirituais que precisa praticar a fim de crescer? Ou se contentará com meio que atravessar a vida cristã às tontas e, no fim, ser obrigado a resumir tudo a algo não muito mais significativo do que uma caminhada até a loja da esquina para comprar um punhado de pão? A opção é sua. Qual será? Capítulo 6. A chave para a transformação. Se pretendemos crescer até atingirmos a semelhança com Cristo pela exposição à palavra de Deus, uma das coisas que devemos fazer é desenvolver convicções fundamentadas na Bíblia. Convicção é uma crença determinante. Algo em que você crê tão fortemente que afeta seu modo de vida. Alguém observou que crença é algo que você sustenta, mas convicção é o que sustenta você. É possível viver o contrário do que se acredita, mas não se pode viver contrariamente às próprias convicções. Isso não quer dizer que uma pessoa nunca age contra as próprias convicções, mas que não infringe tais convicções com regularidade. Ou seja, estamos falando sobre o desenvolvimento de convicções e não de meras crenças. As convicções, claro, podem ser boas ou más. Por isso, queremos nos certificar de que as nossas sejam fundamentadas na Bíblia, que derivem de nossa interação pessoal com as Escrituras. Como então desenvolvemos convicções fundamentadas na Bíblia? Examinemos Romanos 12, 2 outra vez. O contínuo da influência. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ao nos voltarmos para esse trecho das Escrituras, uma das primeiras coisas que percebemos é que Paulo estabeleceu um contraste entre amoldar-se ou ser amoldado ao esquema deste mundo e ser transformado pela renovação da mente. Ele presume que só existem duas alternativas. Nossas convicções e valores virão da sociedade que nos rodeia, o mundo, ou virão à medida que nossa mente for renovada pela palavra de Deus. Não existe uma terceira opção. O autor do Salmo 1 declarou essa verdade de maneira semelhante. Ele disse: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Salmo 1, 1 a 3. O salmista divisa duas alternativas ou dois grupos de pessoas. Aquelas descritas no versículo 1, por meio da expressão negativa não, estão sendo cada vez mais submetidas à influência controladora dos ímpios, até que, por fim, elas próprias começam a influenciar outras pessoas. É provável que assentar-se na roda dos zombadores se refira a uma posição de influência e autoridade semelhante à exercida pelos mestres da lei, que se assentam na cadeira de Moisés. Mateus 23, 2. Portanto, essas pessoas não só são prisioneiras do pecado, como influenciam outras a pecarem. O segundo grupo de pessoas é o daquelas que se deleitam na lei de Deus e nela meditam, ou pensam o tempo todo. Observe de novo que o salmista apresenta um contraste entre duas influências diametralmente opostas. A influência difusa da sociedade pecadora ou a influência transformadora da vida da lei de Deus. Não existe uma esfera neutra de influência. Estamos sendo influenciados ou pelas forças da sociedade pecaminosa ou pela palavra de Deus. A verdade, claro, é que nós, crentes, provavelmente estamos sendo influenciados tanto pela sociedade como pela palavra de Deus. Podemos pensar nas duas influências opostas, representando os dois extremos de um contínuo, como demonstrado na seguinte ilustração. Sociedade pecadora, palavra de Deus.
Todos nós que cremos estamos em algum lugar desse contínuo influenciados, parte